nosso Deus, Pai querido, Senhor, como é bom estar aqui mais uma vez reunido, Senhor, neste lugar, que é o nosso lugar de culto, o nosso lugar de adoração, o nosso lugar de louvor, Senhor. É onde nós nos reunimos coletivamente para adorar ao Senhor e para aprender a te adorar mais, a sermos cada vez mais adoradores em espírito e em verdade, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós nos rendemos completamente ao Senhor. Queremos, na verdade, aprender a nos render completamente ao Senhor. Ensina-nos, Senhor, a nos rendermos dia após dia ao Senhor. Que esta palavra rendição não seja somente uma palavra vazia que falamos quando oramos, ou proferimos quando cantamos, ou em meio às nossas conversas, mas, Senhor, que seja uma realidade em nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz, para que assim possamos te seguir, Senhor. Não queremos ser uma igreja simplesmente de crentes ou de evangélicos, mas acima de tudo, Senhor, queremos ser uma igreja de seguidores. Por isso nós oramos em nome de Jesus e pedimos ao Senhor: faz de nós uma igreja de seguidores, faz de nós uma igreja de discípulos, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Seja bem-vindo. Meus irmãos, esse é o culto dos gaditas. Olha a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você é um gadita? Pergunta, eu pergunto para o outro agora: você é um gadita? O que a pessoa respondeu? Tem gente que nem sabe o que é, não é verdade? Deixa eu contar para você o que é um gadita, né? Uma das tribos de Israel era a tribo de Gate. Quem já falar da tribo de Gate? Não é? E o exército de Israel, da tribo, e o exército da tribo de Gate era um exército assim de elite, meu irmão. A Bíblia diz que os guerreiros da tribo de Gate tinham cara de leão. Imagina, o inimigo dava de cara com eles, já toda a coragem ia embora, que os caras eles eram valentes, você estava entendendo? Não é? E hoje você é gadita. Por quê? Rapaz, último domingo do mês, frio pra caramba, depois de uma Confrido abençoada, não é verdade? Quem foi abençoado na Confrido? Rapaz, eu fui abençoado demais, meu irmão, né? Depois de uma Confrido abençoada, frio, último domingo do mês, né? E você está aqui, parabéns. Você é gadita. Olha para o seu irmão, fazer cara de leão. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Sexta e sábado tivemos aqui, nem sei qual edição da Confrido que foi. A primeira foi em 2014, se eu não me engano. 2014, 2015. Né? Quem lembra aí? Acho que foi 2014. Né? Então já estamos aí para 10 anos, né, de Confrido, né? Aí que top. 10 ou 9 anos de Confrido aí. Né? 19ª edição. Vamos resgatar nosso histórico aí depois, né, para a gente ter certeza, viu? A missão para vocês dois aí, mais uma. Né? Foi muito bem, irmãos, eu fui muito abençoado. O que eu senti, eu não sei como que você recebeu no seu espírito, né, o que Deus nos trouxe através dessa Confrido, mas eu recebi assim como um impulso de Deus, sabe? Uma energia assim para a gente andar mais rápido nesse segundo semestre aí, que se inicia, hoje é dia 30, né? Amanhã, né? Amanhã? Amanhã já se inicia o segundo semestre, né? Então, para a gente andar mais rápido nessa expansão, né? Ontem, à noite, quando o pastor André estava pregando, eu até perguntei para Adri, né? Vem cá, ele sabe do nosso tema aqui? Né? Porque parece que eles trouxeram palavras assim muito, muito dentro, né? Porque eu não tive contato com eles, né? Antes de eles virem. Na verdade, eu tive contato com o pastor Fabinho só, né?
quando nós fomos convidá-lo pessoalmente lá na Fazenda Rio Grande, ele disse que não tinha o costume, né, de estar pregando fora assim, mas ele falou, se Deus dissesse para ele vir, ele viria, e ele veio, né? Então, para ele ver, porque Deus mandou, não é verdade? Amém? Glória a Deus. E eu perguntei mas foi só essa conversa também, perguntei para a rádio, cara, ele sabe do nosso tema? E ela falou, não. Eu falei, então, né? Vai que eles contaram alguma coisa, né? Deram uma cola, né? Mas não, foi bênção, meus irmãos, glória a Deus. Quero mais uma vez aqui, né, reconhecer e parabenizar o trabalho do Fábio e da Adri, agradecer e parabenizar cada um de vocês que aí se dedicaram de alguma forma, né? Os irmãos da cantina ali, né, a Nath, a Ellen, quem mais auxiliou elas, a Celina vinha aqui no dia da semana, ela estava, né, ela parecia a Mulher-Aranha na cozinha lá, quase grudada no teto, limpando aquela cozinha lá. Meu Deus do céu, a irmã Caia acabou com o conflito para ela, né? Né? Todos os irmãos que vieram, não vou nem citar muito mais nomes, né? Porque eu tenho certeza que muitos aqui fizeram coisas que eu nem sei que você fez, não é? Então eu quero agradecer aqui a todos, né, que se envolveram, né, de alguma forma, por mais que talvez você pense, eu fiz coisa tão pequena, né? Mas, meu irmão, aquilo ali com certeza fez uma diferença. Quero parabenizar vocês, porque eu consegui ver um pouco de Efésios 5, 21 sendo aplicado aqui. Ele diz que nós temos que, por temor a Cristo, nos sujeitar uns aos outros. Eu, particularmente, acho que não interferi em nada nessa conflito, né? Interferiu alguma coisa? Né? Nenhuma vez o Fábio me ligou, a Adri me ligou, missionário, ajuda ali, porque a gente pediu para os irmãos e está meio difícil o negócio, sabe? Porque tem gente que parece que só quer atender o pedido do pastor, não é verdade? Isso é mal, né? Isso não é legal, você concorda comigo? Né? Quando há temor ao Senhor, nós nos sujeitamos às pessoas que estão imbuídas de uma determinada autoridade. Amém? E todos, né, eu tenho certeza que todos ajudaram e foi uma bênção. E Deus trouxe a resposta para a gente na forma que Ele usou, né? Os irmãos que pregaram aqui, o pastor André, o irmão Fábio, o pastor Fábio, o pastor Fabinho, né? Então foi bênção, meus irmãos, né? Você que perdeu, não perca mais, né? Hoje, falando com uma irmã da nossa célula, eu falei assim, missionário, que pena que não tem todo mês isso. Eu falei, não tem todo mês, mas temos 4 conferências aí no ano, né? Todas elas são bênçãos, amém? Não é? Mas a Confrido tem sempre um tchan especial, não é verdade? Não é? Sempre tem um tchan especial, e foi bênção, amém? Posso sentar no seu lugar, meu irmão? Vamos meditar na palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém? Irmão, vocês autorizam o pecado de touca ou vocês querem que eu tire a touca para ficar mais bonito? Vamos fazer uma votação. Quem quer que eu tire a touca para pregar? Levanta a mão. Quem autoriza eu ficar de touca? Levanta a mão. E os irmãos que não levantaram a mão, vamos de novo. Quem quer que eu tire a touca para pregar? Levanta a mão. Quer que o senhor passe frio hoje? E quem... Rapaz, o irmão ali, terrível, hein? E quem autoriza eu pregar de touca aí? Não vai achar heresia? Então eu vou pregar de touca, amém? O senhor falou, tira a touca. Eu falei, vou fazer uma votação com os irmãos. Vamos ser democráticos, que a maioria ganha. Aleluia. Irmãos, quero começar com vocês hoje, né? Andarmos em mais uma fase da nossa caminhada para a expansão, amém? De todo o meu coração eu espero que você esteja caminhando para a expansão, né? A pregação, ela é o cajado do pastor para conduzir as ovelhas a pastos verdejantes e a águas tranquilas, né? Muitos reclamam na sua vida que não estão vivendo em pastos verdejantes e estão em meio a águas turvas e agitadas, e geralmente isso acontece, não é sempre, né? Mas geralmente isso acontece porque nós não nos deixamos nos guiar pelo cajado pastoral, amém? Eu já tive muita experiência, né, logo no início da minha conversão, de não ouvir a palavra, de achar que eu podia fazer diferente, de não ouvir conselhos,
e achar que podia fazer diferente, mas logo, graças a Deus que foi logo no início, meu irmão, me dei mal assim, de verdade. Eu aprendi, rapaz, eu acho que eu tenho que começar a ter juízo nessa cara, né? Eu tinha cabelo naquela época ainda, entendeu? Hoje já nem tenho cabelo mais, tirei, só tenho um pouquinho. Então, muitas pessoas elas andam desalinhadas com a direção pastoral. Eu não digo que é uma direção minha, porque na verdade eu só represento o pastoreio de Jesus na sua vida, amém? Ele é o seu bom pastor e eu sou o servo dele que está aqui, não é? Sendo inspirado por ele para te direcionar como igreja, né, a você caminhar naquilo que Deus tem para você, amém? E se você deixa o Senhor te direcionar como igreja, você então, sendo igreja, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra você, e que Ele vai te dar as chaves do reino, né? Ou seja, você vai ter acesso a tudo que o Senhor tem no reino dEle para você, amém? Quem quer ter acesso aí? Aleluia? Então você tem que se deixar ser conduzido como igreja do Senhor Jesus, amém? Estamos entrando nessa nova fase agora, e eu entendo que o Senhor quer que nós, como igreja, construamos nesta congregação um ambiente de expansão, amém? Falamos de mentalidade de expansão na célula, essa semana, em função do encontro, né? Eu ia pregar essa mensagem no domingo passado, na volta do encontro, mas atrasamos, não é? As coisas deram tão certa, mas deram tão certa, que eu não consegui pregar a mensagem, porque quando as coisas dão certo, a gente não precisa nem pregar, não é verdade, né? Então, pastor, deu errado, não deu certo, né? Porque nada sai do controle de Deus, amém? Então, nós meditamos um pouco essa semana na célula, com algumas perguntas para nos preparar para começar, não é, a discernir aquilo que precisamos para sermos edificadores de um ambiente de expansão. Eu quero começar a falar com você sobre isso hoje, amém? Vamos ler o Salmo 122:1 na NVI. Salmo 122:1 na NVI, diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? Irmãos, eu escolhi esse salmo aqui, porque eu entendo que um dos resultados de nós estarmos em um ambiente favorável, em um ambiente de expansão, é essa alegria que nós temos aqui, não é? E nós precisamos então edificar um ambiente de expansão para que possamos de fato ser cheios dessa alegria. É óbvio que não é só o ambiente que nos dá essa alegria, ela vem do Senhor também, amém? Não é? A alegria do Senhor, ela é a nossa força, mas é verdade que um ambiente, ele exerce uma grande influência sobre nossas vidas, amém? Sim ou não? Não é? Se andamos em bons ambientes, teremos boas inspirações. Se nós andamos em ambientes ruins, não é? Aquele ambiente vai afetar a nossa vida. Uma pessoa, para não ser afetada pelo ambiente, ela precisa ter assim, meu irmão, maturidade espiritual muito grande, não é? Uma firmeza na sua fé muito grande, e infelizmente essa não é a característica de muitas pessoas que vivem na igreja, mas por isso então nós temos que, não é nossa responsabilidade edificarmos esse ambiente, amém? Então o ambiente, né, de expansão, ele é um ambiente de alegria, ele é um ambiente de liberdade, um ambiente de incentivo, um ambiente de encorajamento e um ambiente de cooperação, amém? Não estou dizendo que nós como congregação não tenhamos isso de certa forma, mas a questão que nós temos que edificar um ambiente de expansão não é porque o ambiente está ruim, é porque nós precisamos cada vez mais edificar um ambiente melhor, é ou não é verdade? Não é? Uma pessoa medíocre, ou seja, uma pessoa que vive na média, ela só quer melhorar algo que para ela está ruim, sim ou não?
né? E daí que vem o termo medíocre, né? Só quando está ruim a pessoa se mexe. Se não está ruim, se não está sofrendo, se não está gerando um desconforto, a pessoa não faz nada para mudar. Isso é uma pessoa medíocre, uma pessoa que está no máximo na média ou até abaixo na média. Uma pessoa de excelência, ela quer melhorar por causa da excelência. A questão não é que está ruim, a questão é que nós podemos e devemos melhorar. Sim ou não? Por que nós podemos melhorar? Eu fiz uma afirmação aqui. Primeiro que nós podemos e depois que nós devemos melhorar. Por que essa afirmação é correta? Ou você concorda com essa afirmação? Você acha essa afirmação uma afirmação correta? Que nós podemos melhorar? Sim ou não? Por que nós podemos? Porque o Senhor nos capacita para isso, sim ou não? E por que nós devemos melhorar? Porque o nosso Deus é um Deus de excelência, amém? Sim ou não? Ele merece sempre o nosso melhor, não é? E nós vamos cada vez nos esforçando para dar o nosso melhor para Ele. E então o ambiente da igreja, o ambiente da congregação, e quem é que estabelece o ambiente espiritual da congregação? É os anjos? É Deus? É o Espírito Santo ou somos nós? Somos nós, não é? As pessoas, elas determinam um ambiente, né? Então, como está a sua vida espiritual, como está a sua vida emocional, isso influencia diretamente no ambiente da nossa congregação, que se estende também ao ambiente da célula, porque as células são uma extensão da nossa congregação, amém? Então nós queremos edificar então um ambiente de expansão, e uma das coisas que nos impede de edificarmos um ambiente de expansão é o preconceito que nós temos com relação ao crescimento. Você acredita que nós somos preconceituosos com relação ao crescimento? Quem é que acredita nisso? Que nós somos preconceituosos com relação ao crescimento. Levanta a mão aí quem acredita que nós somos preconceituosos. Alguns irmãos acreditam que nós somos preconceituosos. E essa palavra preconceituoso é no sentido pejorativo mesmo, né? O que é ter preconceito no sentido pejorativo de alguém, né? Ou de alguma coisa? É não gostar, é ter restrição, é rejeitar. Então, quando eu digo que nós temos um preconceito contra o crescimento, eu estou dizendo que nós rejeitamos o crescimento, que nós resistimos ao crescimento, não é? Embora todos nós, naturalmente, se perguntarmos para nós assim, você quer crescer? O que você vai dizer? Mas mesmo querendo crescer, muitas vezes rejeitamos o crescimento, resistimos ao crescimento, não gostamos das coisas que nos conduzem ao crescimento. Não é verdade? Você já viu aquela criança que quer crescer? Quer dizer, toda criança quer crescer, não é verdade? Né? A Lara tem 7 anos, então ela está sempre, eu quero crescer, e quando eu crescer, ela fala assim para mim, papai, esse dia ela perguntou para mim, papai, qual o carro que o senhor quer? Eu falei, meu amor, eu quero uma caminhonete 4x4, e comecei a escrever para ela, falei assim, então quando eu crescer eu vou te dar. Foi uma maravilha. Você falou para ela, cresce logo. Cresce logo, eu estou ficando velho já, né? Depois do caminhonete vem, eu já estou velho, aí já era, né? Fazer o que com uma 4x4 com 70 anos de idade? Ficar em casa tomando chá, não é verdade? Cresce logo. Ela quer crescer, sim ou não? Mas você acredita que mesmo ela tendo essa vontade louca de crescer, ela não gosta quando eu corrijo ela não gosta quando eu coloco limites nela? Você acredita nisso? E não gostar de limite, não gostar de correção, não é uma forma de rejeitar a maturidade? Sim ou não? Porque tem muitas pessoas, né? Aquela síndrome das crianças de 90 quilos, não é? São homens feitos, homens barbados, mulheres feitas, mas que vivem numa imaturidade, parece estar falando com um adolescente.
né? Meu Deus do céu. Ou seja, todos nós queremos crescimento, todos nós queremos a expansão, mas a verdade, meus irmãos, é que em função da nossa cultura e da nossa natureza humana, nós rejeitamos a expansão e o crescimento. Nós resistimos à expansão e ao crescimento, porque nós estabelecemos dentro de nós um preconceito contra a expansão, contra o crescimento. Amém? E para vivermos então essa expansão que o Senhor tem para nós, é preciso vencermos o preconceito que temos com relação ao crescimento. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero introduzir esse tema de expansão na sua vida hoje, né, pela graça do Espírito Santo, trabalhando com você essa questão, não é, sobre te ajudar a vencer esse preconceito que naturalmente, em função da nossa natureza humana, né, lembra que a gente tem uma natureza caída, um coração enganoso e uma língua perversa. O que nós temos? Uma natureza caída, um coração enganoso e uma língua perversa, não é? Então, nós resistimos ao crescimento, nós temos que vencer esse preconceito, amém? Quem quer vencer esse preconceito aí? Amém. Não é? Irmãos, é muito comum nós criticarmos quem cresce, sim ou não? É muito comum, né, até nos sentirmos gananciosos em função de sonhos que estão muito além da nossa capacidade. Muitas vezes, né, nós mesmos, e nós não criticamos somente os outros, nós criticamos a nós mesmos, não é? É muito comum, entendeu? As pessoas criticarem, as pessoas que têm pensamento de grandeza, né? Faça um teste aí, comece a falar de coisas grandes com as pessoas que te cercam, não é? Alguns vão rir de você, fazer cara de desdém, alguns vão debochar de você, outros vão até te repreender, outros vão te chamar de ganancioso, de sonhador, de iludido, né? E possivelmente também, se você não vencer esse preconceito, quando alguém, né, quando alguém vir falar para você de coisas grandes, você também vai sentir um desconforto, vai ter aquele desejo de repreender, né, achar que a pessoa está fora da casinha, né? Isso é muito comum, né? A Bíblia, inclusive, ela relata uma história muito famosa com relação a esse comportamento limitador, porque esse preconceito contra o crescimento, contra a expansão, estabelece em nós um comportamento limitador, um comportamento que limita o quê? Que primeiro limita o nosso crescimento, limita a nossa expansão, e através da nossa crítica, né, da nossa falta de incentivo, também limita outras pessoas. Aí fica, né, fica assim uma redundância de limitação. Eu me limito, que limito os outros me limitam, que se limitam, que limito eu também, e fica uma loucura, né? Fica um looping aí, e a gente não consegue sair, não é, desse nível que nós estamos, né? Ficamos numa casta que está muito aquém, está muito abaixo daquilo que o Senhor tem para nós. E a Bíblia relata uma história, né? É uma das histórias mais famosas da Bíblia, que é José. Quem vai falar de José? O José do Egito, não é? Mas na verdade não é de Egito, é o José de Deus. Amém? Esse negócio de José do Egito aí, os caras não sabem nada, deram o nome errado para ele, não é? Quero ler com você rapidamente Gênesis 37, do 5 a 11 na NVI, Gênesis 37, do 5 a 11. Olha o que diz ali. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Irmãos, quem queria sentir o ódio de alguém que está falando de grandeza? Quem já recriminou aqui pessoas que está falando de grandeza? Eu tenho certeza que todos nós, pelo menos uma vez na vida, já sentimos esse desprezo, essa restrição por alguém que estava falando de grandeza. Quem aqui também já não passou pela situação de sentir que as pessoas criaram restrição com você,
porque você estava falando de coisas grandes. Não é verdade? Isso aconteceu com José. Ele contou um sonho e os irmãos dele passaram a odiá-lo. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que vai nos governar? Lembrando que ele era o semi-caçula, não é verdade? Né? Acho que tinha um só mais novo que ele, né? Ele era o penúltimo, se eu não me engano, né? Então, né? Pensa, né? Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que vai nos governar? E no fim governou, sim ou não? Governou, né? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu. Até o pai, meu irmão, né? Até o pai que ama a gente, não é verdade, né? O pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? E se curvaram, não é verdade, né? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Nós vemos também que o primeiro assassinato no mundo foi por causa de inveja, sim ou não? Gente, uma grande realidade é que a maioria dos seres humanos não querem que os outros tenham mais do que eles acreditam que também possam ter. É uma grande realidade, porque isso faz parte da nossa natureza humana, que se une com o nosso coração enganoso e que se expressa através da nossa língua perversa. E foi exatamente isso que os irmãos de José fizeram com ele. Talvez você já tenha até pedido perdão a Deus por uma aspiração grandiosa que até pode ter sido inspirada por ele dentro de você. Talvez um dia você tenha uma inspiração, você teve ou uma aspiração: eu quero tal coisa, eu quero tal nível de vida, seja em que área foi, e daqui a pouco você se sentiu ganancioso. Você mesmo, pelo seu preconceito, pelo crescimento de você mesmo, e classificou aquilo como um pecado, como algo mal, né? E pediu perdão a Deus: Senhor, me perdoa pela minha ganância, me perdoa pela minha ambição. Porque tem gente, irmãos, que acredita que a ambição é pecado. A Bíblia diz que a ambição egoísta é pecado. Mas a ambição é pecado? Irmãos, me diz uma coisa: por que o Senhor deixa para nós promessas tão grandiosas, se não é para despertar a ambição em nós? Por que ele fala: pede-me e te darei as nações da terra? Não é? Se quiserem e obedeceres, comerão o melhor da terra. Por que Jesus, por que o Senhor tirou Abraão da sua tenda e fez olhar para as estrelas do céu, e fez ele olhar para os grãos da areia da praia do mar, e prometeu para ele uma descendência inimaginável? Não é para gerar uma ambição? O problema não é a ambição, o problema é a ambição egoísta, porque a ambição egoísta me afasta de Deus, a ambição egoísta me afasta do próximo. Mas a verdadeira ambição, a ambição bíblica, a ambição santa, que Deus quer gerar no meio do seu coração, por meio das sementes de grandeza que Ele planta em nós, é uma ambição santa.
é uma ambição maravilhosa, amém? Vamos avaliar algumas circunstâncias reais que observamos no dia a dia. Irmão, se um homem ficar rico, você conhece o cara não era uma pessoa muito abastada, assim, né? A gente nunca sabe o esforço dos outros, né? A gente vê, né, as pessoas, entendeu? Daqui a pouco a pessoa aparece com um carro melhor, uma casa melhor. O que geralmente falam dela, se for homem? Rapaz, ou é ladrão ou é traficante. Não é verdade? Sim ou não? Rapaz, né? Ou é ladrão ou é traficante. Uma vez eu estava trabalhando com o Rodrigo, fazendo mais diária com ele, para ganhar 100 por dia, né, Rodrigo? Né? Ainda atrasou meu pagamento ainda. Pô, esse patrão ruim paga pouco e atrasa o salário, não vou mais trabalhar para ele não. Né? Né, estou buscando uma renda extra porque eu tenho um propósito. O que eu tenho? Um propósito. Eu falei assim, daqui a alguns anos, quando eu começar a colher o fruto do que eu estou fazendo, vão dizer que eu sou um pastor ladrão. Mas eles não estão vendo, porque não estão vendo o que eu estou fazendo por trás, as restrições, as coisas que eu estou fazendo, e por trás não é escondido, não é? É porque você não anda comigo o dia inteiro, não é verdade? Então você não tem como ver o que eu faço, o que eu não faço, não é? Os limites que eu imponho sobre a minha vida, sobre a minha família, para poupar dinheiro, né? Os trabalhos extras que eu faço, para ganhar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, você está me entendendo? Eu falei, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, eu falei para ele, vão dizer que eu enriqueci ou que eu prosperei à custa dos dízimos dos irmãos. Porque as pessoas, elas criticam o crescimento, elas criticam a grandeza. Se um homem, então, não é, daqui a pouco prospera, veio de uma situação de escassez, uma situação de pobreza, daqui a pouco ele, né, se dedica para ter algo, parece com um carro bom, parece uma casa melhor, é ladrão, é traficante. E se a mulher prospera, gente? Você vê uma mulher que fica rica, o que pensa da coitadinha da irmã? Mas deu o golpe, virou prostituta. Não é verdade? O homem é ladrão e traficante. Mulher é golpista e prostituta. Gente, uma mente assim, uma mente que rejeita a prosperidade, o crescimento, e critica o crescimento desse jeito, vai conseguir ver a grandeza? Não. Por mais que essa pessoa possa até ser ambiciosa, mas a ambição que ela tem é egoísta. A falta de ambição é ruim, mas a presença da ambição egoísta é pior ainda. Não é verdade? Sim ou não? Né? Quer ver? Gente, isso é uma estatística na igreja. Eu vou contar, posso abrir o coração aqui de um papo de pastor? Olha o que os pastores falam, vai trocar de carro, faz uma reserva primeiro para a igreja, que quando o pastor troca de carro, por aproximadamente 3 a 4 meses, as entradas da igreja caem. Porque tem irmão que vê o pastor com um carro novo, e o que ele diz? Ali, comprou o carro com dízimo da igreja. Eles não gostam quando o pastor prospera, eles gostam quando o pastor prega prosperidade. Mas quando o pastor prospera, eles não. É uma realidade, gente, é uma realidade. Por quê? Porque as pessoas criticam o crescimento, as pessoas criticam a conquista, e nós somos essas pessoas, amém? Eu não estou falando dos outros, estou falando de quem? Da gente. Você está me entendendo? Essa é uma realidade, nós temos um preconceito, e nós temos que vencer esse preconceito, temos que mudar essa mentalidade, amém? Não é? Se uma pessoa, ela tem aspirações de grandeza, aqui como o caso de José, ela é o quê? Ela é gananciosa ou iludida. Gente, nós confundimos ambição com ganância.
Né? Nós não temos bem, nós não conseguimos definir direito o que é ambição, o que é ganância. Alguém saberia aqui me explicar a diferença entre ambição e ganância? Não. E o preconceito, ele tem base aonde? Na ignorância, não é verdade? Né? É ganancioso, mas qual a diferença entre ganância e ambição? As pessoas não sabem nem definir. Você está me entendendo? E acusam os outros de serem, elas nem sabem o que significa de fato ganância. E acusam quem tem aspirações maiores, quem tem ambição, e a ambição gerada pelas promessas de Deus é ambição santa, amém? Você já tinha ouvido falar em ambição santa? Pois é, mas existe uma ambição santa. Tudo que é gerado por Deus é santo. Sim ou não? Eu posso olhar por uma mulher e ter uma atração pecaminosa por ela, sim ou não? Mas eu posso olhar para essa mesma mulher e ter uma atração santa. Não é verdade? Quando eu olhei para ela, quando eu conheci ela lá em Santos, eu tive uma atração, mas foi uma atração santa por ela. Eu olhei ela assim na recepção, falei, Jesus, ela é tua, então dá-la para mim. Né? Já estava interessado em conhecer ela para casar com ela, não queria ficar flertando com ela, não queria dar um rolê na esquina com ela. Você está me entendendo? Me deu interesse de conhecer ela para casar com ela, e depois do casamento, glória a Deus, aleluia, né? Só falar a língua estranha dentro de casa. Aí, meus irmãos, né? Então as pessoas, elas confundem uma coisa com outra. Existe a ambição maligna, como existe a atração maligna, mas existe a ambição santa, como existe a atração santa, amém? Não é? De certa forma, gente, nós celebramos a pobreza. Gente, isso aqui é uma miséria. De certa forma, nós celebramos a pobreza e a falta de resultado. Gente, é muito esquisito isso. Olha só, parece que a pobreza e a falta de resultado é algum tipo de sinônimo de honestidade, de nobreza e até de humildade. E a humildade, irmãos, é uma das principais virtudes de uma vida piedosa. A humildade é uma das principais virtudes de uma vida piedosa. Mas nós olhamos para uma pessoa sem recurso, nós olhamos para uma pessoa pobre, até miserável, e como que a gente diz sobre ela? É humilde, não é? Muitas pessoas acreditam a falta de resultado ou honestidade, né? Tem uma crença falsa. Não, a gente não cresce, pastor, é porque a gente é honesto. Então quem cresce é desonesto. É isso? Porque se você não cresce porque você é honesto, sim ou não? Né? Quantas vezes eu já ouvi isso? Não, pastor, meu pai e minha mãe nunca prosperaram na vida, porque sempre foram pessoas humildes, honestas e trabalhadoras. Ah, tá. Então uma pessoa humilde, honesta e trabalhadora não prospera. Só prospera quem é orgulhoso, quem é vagabundo, né? Porque não pode ser trabalhador, então. Entendeu? E qual o contrário de honesto? Desonesto. Nós temos ou não temos esse tipo de pensamento, gente? Isso vem da onde, gente? Isso vem da nossa natureza humana. Porque entenda uma coisa, Adão, ele estava em um lugar de abundância. Fala assim, abundância. Meu irmão, jardim de delícias. Você está me entendendo? As coisas, elas brotavam por si só na vida de Adão. Adão precisava, ralar o dia inteiro, irmão, para acabar o dia, para ter só o que comer. Mas ele pecou.
a natureza dele caiu. O que aconteceu com a natureza dele? Ele deixou de ter uma natureza divina e passou a ter uma natureza caída, assim como os anjos mudaram a sua natureza e tiveram uma natureza caída, e de anjo virou demônio. O ser humano, de ser humano, virou pecador. Caímos no ranking do reino dos céus. E a consequência disso é que, olha o que Deus diz para ele agora: Adão, agora, do suor do teu rosto, meu irmão, você vai ter que trabalhar o dia inteiro para ter o que comer. Mas Jesus nos libertou da maldição da lei. Sim ou não? Deste castigo imposto sobre nós por Deus, então nós podemos prosperar. Nós podemos crescer. Não estou falando aqui de prosperidade financeira, eu estou falando de crescimento, porque dinheiro, olha aqui para mim, dinheiro é só o efeito colateral do crescimento, amém? O que dinheiro é? Efeito colateral do crescimento. Se você tem uma vida em expansão, uma mente em expansão, se você, tem dons, talentos, capacidade em expansão, se você é uma pessoa que não se acomoda na mesmice, não fica satisfeito com qualquer coisa, né? não se acomoda com qualquer resultado, meu irmão, o dinheiro, como tantas outras coisas, vão ser só efeitos colaterais do seu crescimento, do seu desenvolvimento, da sua expansão. Você entende isso? Não é? Você vai ser uma árvore de bons frutos. Só que nós celebramos a pobreza, a falta de resultado, e classificamos ela como honestidade, nobreza e até humildade, meu irmão. Pensa, meu irmão. Não é? Humildade é o princípio da exaltação, e nós pegamos alguém que não tem exaltação nenhuma e dizemos que ela é humilde. Ela é pobre, miserável, e pobreza e miséria não tem absolutamente nada a ver com pobreza, nada a ver com escassez. Amém? Por exemplo, quando alguém monta um negócio, um comércio, né? Pode contar mais com os conhecidos, com os parentes, com os amigos para ser seus clientes, ou com os desconhecidos? Por quê? Isso é uma estatística, sabia? Eu antes falasse que eu fui pesquisar. Irmãos, se você for empreender, você não pode contar com quem você conhece. Porque quem você conhece, por mais que diga que te ama, não deseja o seu sucesso. Eu não tenho nenhum parente que tenha uma padaria, tá bom? E eu compro pão nas padarias e não preocupo quanto é que eles estão ganhando com o pão que eu estou comprando. Mas se o meu irmão montar uma padaria, eu vou achar que por ele ser meu irmão ele tem que vender o pão mais barato. Por que isso, gente? Porque no fundo, eu acho que não é justo o meu irmão lucrar vendendo pão para mim. Mas eu acho que é justo qualquer pessoa que eu nem sei quem é, lucrar vendendo pão para mim. Você está me entendendo? Essa é uma grande realidade. Mas por que somos assim? Natureza caída, coração enganoso, que nos faz invejosos, gananciosos, competidores. Nós não queremos de fato ajudar os outros a crescer. Olha aqui para mim. Agora, se dentro de mim, por mais que eu declare que eu quero ajudar os outros a crescer, por mais até que eu ore, se eu prospere a padaria do meu irmão, mas eu quero que para mim ele venda com desconto, gente, eu vou conseguir de fato edificar um ambiente que vai ser adequado ao crescimento, à expansão daqueles que eu amo? Não, porque lá no fundo eu não quero isso, eu fico me enganando que eu quero, porque na verdade eu não quero. As estatísticas provam isso, gente. Isso é uma realidade da nossa vida. E, infelizmente, se a gente quiser negar isso, nós somos doido. É ou não é verdade? Sim ou não?
né? As pessoas mais próximas da gente acham errado. Temos lucro através da vida delas. Porque você não quer que a sua vida seja fonte de lucro para as pessoas que você conhece. Você nem se importa que ela seja fonte de lucro para os outros. Mas para os seus? Não. Agora, como que nós, aqui nessa comunidade, vamos construir um ambiente de expansão aqui, se dentro de nós, lá no fundo da nossa intenção, nós não celebramos, não colaboramos, não torcemos, não nos dedicamos para o crescimento dos outros? Aí fica só aquela conversa: não, irmão, que Deus te abençoe, não é? Não, Deus vai te ajudar, mas não conta comigo não. Ó, a gente passa uma rasteira. Nós não podemos ser assim, amém, irmãos? O Senhor não quer que nós sejamos assim. Você concorda comigo? Aleluia, glória a Deus. Olha só, gente, se nós não vencermos esse preconceito que temos com relação ao crescimento, à expansão, nós edificaremos um ambiente balizado. Quem já fez baliza de autoescola aí? O que é baliza? O que determina um espaço, sim ou não? Não é? Então, um ambiente balizado pela justificativa e pela crítica, onde deveríamos construir um ambiente balizado pela responsabilidade e pelo incentivo. Então, o ambiente de expansão é edificado a partir de 2 limites. As pessoas assumem a sua responsabilidade, em vez de justificar as suas irresponsabilidades. O que é irresponsabilidade? É eu não assumir os meus deveres, eu não assumir os meus compromissos, amém? Quem tem uma aliança com o Senhor aí? Quem já é batizado? Amém? Né? Às vezes eu cobro coisas de algum irmão, e daqui a pouco esse irmão fala assim: mas pastor, o que você está cobrando isso de mim? Eu não me comprometi com isso. O que ele fala para mim? Não é ele especificamente, né? Só dando um exemplo. Se for o Caquinho que se bochechou, eu tenho liberdade de dar uma bolacha nele. Não é? Pastor, mas eu não me comprometi, eu não dei a palavra para o senhor. Realmente para mim não deu. Mas quando você batizou, o que representa o seu batismo? Não, meu batismo representa a minha salvação. Meu irmão, deixa de ser burro, meu irmão. O batismo é consequência de um salvo, sim ou não? O batismo salva agora? Quem foi salvo pelo batismo aí? Quem foi salvo pelo batismo? Foi salvo pelo batismo? Foi o batismo que te salvou? Esse é o batismo de Deus que desceu do céu. Foi isso? Não, o Cordeiro de Deus que desceu do céu. Rapaz, cadê o Kio, velho? O que o Kio está fazendo com esse guri? A culpa é tu, Kio. Teu discípulo, meu irmão. Entendeu? Meu Deus, vou ter que chamar o Kio para aconselhamento. Ando ensinando coisa errada para o Rodrigo. Meu Deus do céu. Meu irmão, deixa eu fazer um parênteses aqui, só para descontrair um pouquinho. Meu irmão, aí em Porto Alegre, meu irmão, quando um discípulo dava a nota fora, meu irmão, rapaz, o Abraão, meu pastor, pegava no pé da gente, meu irmão. Então, quando um discípulo dava nota fora no culto, ou ficava endemoniado no culto, o Abraão olhava para a gente: de que célula é essa pessoa aí? Tipo, você ganhou uma pessoa para Jesus? Você nem orou para esse demônio? Pois é. Aí ficava, né, aquela, né, porque eu não era incentivado, né, a trazer as pessoas para a igreja, para aquilo ser expulsado de demônio. Meu pastor falou assim: César, igreja é lugar de cultuar a Deus, amém? Igreja é lugar de estar expulsando demônio dos outros. A gente não quer saber do diabo na hora do culto. Ele falava bem assim: então você ganhou a pessoa para Jesus, expulse os demônios dela. Se ele endemoniar no culto, eu pego vocês.
Rapaz, de vez em quando demoniava um lá, eu ficava, que desgraça, velho, por que eu não orei mais para esse cabra aí? Entendeu? Já ia tomar aquela mijada santa, mas isso é uma outra história, amém? Não é? Mas quando nós batizamos, gente, nós formalizamos uma aliança, sim ou não? Não é? Só que nós não pensamos que estamos assumindo um compromisso, mas de fato estamos. Quem é casado aqui? Sabia que você assumiu um compromisso que você nem sabe que assumiu, mas assumiu? E você vai ter que se virar nos 30 para cumprir eles? Sim ou não? Você vai ter que se virar nos 30. Ah, mas eu não sabia. O problema é seu. Porque, meu irmão, olha só como a gente é burro. Ignorância é justificativa para alguma coisa? Mas as pessoas usam a ignorância para justificar, estão com razão. Ah, mas eu não sabia. Ignorante. E acha que por não saber ter razão. Você já viu uma pessoa que não sabe querer ter razão? Não é ilógico isso? Mas a gente não é assim, gente. Gente, isso é burrice. Isso é miséria. Não é verdade? Não é? A ignorância não nos dá razão. Mas eu não sabia, você não pode cobrar de mim. Quer dizer que agora a ignorância te dá direito. Quanto mais ignorante você é, ignorante no sentido de não conhecer, amém? Não no sentido pejorativo, não como ofensa, não é? Agora, a ignorância me dá direito, então eu não vou saber de nada, porque quanto menos eu sei, mais direito eu tenho. É assim que funciona? Não, gente. É nosso dever saber. É nosso dever saber da nossa responsabilidade. Então, em um ambiente onde eu assumo a responsabilidade e onde eu incentivo os outros a crescer, então eu edifico um ambiente de expansão. Mas em um ambiente onde eu justifico a minha irresponsabilidade e critico os outros, eu edifico um ambiente desfavorável ao crescimento. Porque, primeiro, as pessoas vão se desmotivar vendo que eu estou querendo tapar o sol com a peneira, justificando a minha falta de compromisso. Quando você vê alguém justificando a falta de compromisso, dá ou não dá uma raiva gospel? Sim ou não? Meu irmão, um dia eu estava lendo a Bíblia, teve um tempo assim que eu era um crente muito frustrado, sabia? Eu pensava assim, rapaz, a gente não pode nem mandar os crentes para o inferno, não dá nem para orar assim para o diabo pegar eles e o diabo deles. Aí um dia eu lendo a Bíblia, eu vi que Paulo entregou um fulano lá para o diabo, fiquei feliz da vida. Graças a Deus, pelo menos isso a gente pode fazer. Carrega, vai para o diabo que te carregue, não é verdade? É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo falou, já entreguei isso aí para Satanás, né? E como é que a gente fala hoje? Vá para o diabo que te carregue, não é verdade? Não, meu irmão, é brincadeira, meu irmão, não é para mandar os outros para o diabo, não. Não, o pastor falou lá que pode mandar os outros para o diabo que te carregue. Brincadeira. É em casos específicos, amém? Não é? Tem um estudo ali para você entender em que circunstância a gente pode fazer esse tipo de oração, amém? Não é? Quando você vir no seminário de paternidade espiritual, eu te explico, amém? Aleluia. Mas vamos lá. Então, irmãos, nós precisamos edificar um ambiente de responsabilidade, balizado por responsabilidade e incentivo. Mas se não vencemos o preconceito contra o crescimento, nós edificaremos um ambiente balizado pela justificativa e pelas críticas. E aí, meu irmão, a gente está enrolado. Não é verdade? Não é? Aí aquela pessoa que quer crescer, aquela pessoa que se desponta, aquela pessoa que é inspirada, que tem ideia, ela vai falar para os outros, todo mundo vai... Ou vai dizer que ajuda, mas na verdade não ajuda, deixa na mão. E fica dando justificativa. Ainda fala assim, mas ele não é o líder? Que se vire. Ele não é o pastor? Que se vire. Não é ele que vai ganhar a fama? Rapaz, a gente não quer ajudar nem os irmãos a ter boa fama.
Que ruim, né? Eu quero mais que você seja famoso. Olha, eu oro pelo nosso grupo de louvor, e que ele seja famoso. Imagina se o nosso grupo de louvor for famoso como Diante do Trono, por exemplo. Meu irmão, quanta alma Jesus vai vir só por causa deles? Vem por causa dele e fica por causa de Jesus, amém? Olha só que maravilha. Não é verdade? Sim ou não? A paz do rei não vai ganhar com alguém famoso aqui, não é verdade? Né? Então a gente tem que orar para ter irmão famoso, meu irmão. Né? Alguém que se destaque, alguém que, né, que a sua luz brilhe, né, além do que a nossa está brilhando. Isso é uma bênção, amém? Vamos entender um pouco aqui então, meus irmãos, não é? O que é um ambiente balizado pela justificativa e pela crítica, e o que é um ambiente balizado pela responsabilidade e pelo incentivo. Lembre que se eu não vencer em mim esse preconceito que eu tenho com relação ao crescimento, eu vou estabelecer um ambiente balizado pela justificativa e pela crítica. Você quer ser uma pessoa que faz esse tipo de ambiente? Quem quer ser esse tipo de pessoa aqui? Não, né? Então nós temos que vencer esse preconceito. E esse é o primeiro passo, irmãos, porque sinceramente, né, a partir do final de semana que vem, vou começar a te ensinar a edificar esse ambiente. E você vai poder fazer isso em qualquer área da sua vida, amém? E quando você começar a mudar os ambientes da sua vida vai mudar. Aleluia? Glória a Deus por isso? Amém? Mas se você não vencer esse preconceito já está há muito tempo aí dentro. Ele precisa ser vencido com urgência. E você tem uma semana para começar a mexer nessa área da sua vida, amém? Vamos então, não é, meditar em como é um ambiente balizado pela justificativa e pela crítica, não é? Vamos ler Salmo 143 na NVI, diz assim, ó: afiam a língua como a da serpente, veneno de víbora está em seus lábios. No ambiente, irmãos, né, edificado, balizado pela justificativa e pela crítica, que tipo de palavras nós vemos nos bastidores? Olha aqui para mim. Que tipo de palavra nós vemos nos bastidores? Geralmente é assim, ó, a pessoa vem e te bajula na tua frente: ô irmã, tem uma bênção, irmã. Oh, Deus te abençoe, irmã. Entendeu? Aí por trás, você viu, Alessandra? Se acha o recheio da bolacha? A gente tem que vamos orar por ela. A gente tem que orar por isso. E começa a fazer fofoca. É a fofoca mascarada de intercessão. Entendeu? Gente, isso acontece ou não acontece? Nós bajulamos na frente, mas a nossa língua, meu irmão, ela carrega veneno. Tiago fala que da fonte que sai água salgada não sai água doce. A boca que amaldiçoa não tem poder de abençoar. Você quer ser uma pessoa abençoadora? Gente, não pode sair coisa ruim da sua boca sobre pessoas, né? Se eu tenho algo para falar para Lucinéia, é isso? Eu tenho que falar para quem? Para Lucinéia. Eu só posso falar da Lucinéia para a Lucinéia. Eu só posso falar da Maria para Clara, ou não? Da Maria Clara para Maria Clara, que ela tem 2 nomes, né? Entendeu? Você está entendendo? É óbvio, né, que numa conversa pastoral, digamos assim, ó, né, o Will Kill, ele vai ter que se aconselhar comigo agora, para conseguir ajudar o Rodrigo, porque ele acha que ele foi salvo pelo batismo, não é verdade? Sim ou não? Ah, foi um equívoco, tá bom. Aí ele vai lá em casa se aconselhar comigo, marca um horário, ele vai dizer: missionário, me ajuda a ajudar o Rodrigo, porque o Rodrigo, ele crê nisso, ele faz isso. Isso é uma fofoca? Isso é uma fofoca? O que ele está fazendo? Ele está buscando em quem de direito. Quem é o pastor do Rodrigo? Eu sou o pastor do Rodrigo.
Então ele está buscando em quem de direito uma direção para ajudar, porque ele se compadeceu do Rodrigo. Eu não vi a cara do Yukio, mas ele estava escondido. Mas eu imagino que ele fez assim, nossa Deus. Né? Ou deu aquele sorrisinho assim. Entendeu? Nossa Deus. Você está entendendo, gente? Vamos ler outro texto aqui, vamos ler outro texto. 1 Coríntios 11, do 17 ao 22 diz assim: entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio. Olha aqui, o apóstolo Paulo está falando isso para quem? Para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha a manifestação de todos os dons de poder, tá? Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Meu irmão, olha aqui. Rapaz, o apóstolo Paulo está dizendo que as reuniões que eles faziam para cultuar a Deus fazia mais mal para pessoas do que bem. Gente, isso pode acontecer numa comunidade de fé? Pode ou não pode? Pode, gente. Mas por que isso acontece? Porque a gente justifica os nossos erros e critica o dos outros. Justifica a nossa falta de ambição e critica a ambição dos outros. Olha que miséria isso aqui. Em primeiro lugar, 18, ouço que quando você se reúne como igreja, há divisões entre vocês. Rapaz, olha que maligno. Há divisões entre vocês, e até certo ponto, eu acredito. E aqui vem um conselho do apóstolo Paulo para você: nunca acredite 100% em nada do que te dizem. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Ela põe a sua carga emocional. Eu faço um exercício quando alguém vem falar uma coisa para mim. Imagina que a Adrien falar uma coisa para mim. Qual é o meu exercício? Eu tenho que separar a informação que ela está me dando da emoção com a qual ela está me dando. Porque a emoção não tem nada a ver com a informação. A informação pode ser correta, mas a emoção é dela. Agora, se eu aceito a informação que ela me dá com a carga emocional que ela me trouxe, meu irmão, eu vou me tornar o pastor defensor dos fracos e oprimidos. E eu tenho que ser o pastor defensor do direito e da justiça. A igreja é o baluarte da justiça, sim ou não? E o que eu tenho que defender? Pastor, o senhor não está do meu lado. Não estou. Não estou nem do meu. Estou do lado de quem? Será que eu vim para Curitiba aqui só para conhecer essa tua carinha bonita? Nem sabia que você existia? Eu estou do lado de quem? Do Senhor. E por causa do Senhor eu faço para você coisas que você não merece. Porque por causa do Senhor o meu pastor também faz coisas que eu não mereço. Não é verdade? Já que eu recebi de graça coisa que eu não mereço, eu dou de graça coisa que os outros não merecem. Amém? Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. O que está dizendo naquele momento da ceia lá, gente? O que vocês estão fazendo não está valendo é nada. Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto uns ficam com fome, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm a casa? Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm nada?
Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Gente, vocês estão indo para o culto e vocês não pensam nos outros, vocês vão por vocês mesmos. Vocês não estão aí pelo irmão da direita, pelo irmão da esquerda, pelo irmão da frente, pelo irmão de trás. Você nem olha para ele, você nem sabe o nome dele. Então, quando você se reúne assim, com esse individualismo, com essa ambição egoísta, com esse egoísmo, balizado aí pela justificativa, pastor, mas é que é minha vida, né? Aí vai as justificativas, né? E pela crítica, vocês estão construindo um ambiente que faz mais mal do que bem. Rapaz, esses são ambientes, né, que o nosso preconceito pelo crescimento edifica. Outro texto, Mateus 7, do 1 ao 5, na NVI. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? E como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Irmãos, é óbvio, olha aqui para mim, é óbvio que a gente precisa tirar o cisco do olho dos outros, sim ou não? Alguém já aqui um cisco no olho aí? É fácil tirar sozinho? Não, é difícil, gente. Paulo não está criticando o fato de a gente tirar o cisco do olho dos outros, não. Ele está dizendo que a gente consegue ver pequenas falhas nos outros, mas não vemos as grandes em nós. E por que nós não vemos as grandes falhas em nós? Porque somos cegos? Por quê? Porque nós justificamos. As nossas falhas são justificadas e as dos outros são criticadas. Enquanto que eu tinha que criticar as minhas e justificar as dos outros. Não é verdade? Tinha que ser o contrário. Entendeu? E aí nós estabelecemos um peso que nós mesmos não vamos conseguir carregar. Porque quando eu critico, não é, o Fábio, por ele fazer algo que é menor do que aquilo de errado que eu estou fazendo, eu vou estabelecer um padrão de julgamento. E assim o Senhor me julgará. Você está me entendendo? É por isso que muito santarrão recebe menos de Deus do que muito pecador. Porque o pecador alivia para todo mundo e é aliviado por Deus. O santarrão pega pesado com todo mundo e Deus também pega pesado com ele. O que você acha que você vai conseguir na sua vida? Você acha que você vai conseguir chegar num nível onde você não vai ter nenhum pecado? Ou você acha que você pode chegar num nível onde você não vai condenar ninguém? O que é mais fácil? Ou melhor, qual a expectativa de Deus com relação a você? Ele espera que você chegue no nível de não cometer mais nenhum pecado? Ou Ele espera que você chegue no nível de não condenar mais ninguém? O que Ele espera de você? Quando eu descobri que eu não ia conseguir ser perfeito, eu descobri que tinha só uma saída: ser benevolente com os outros. Senão, o peso do meu Senhor não me dará oportunidade de salvação. Você está entendendo? Agora, rapidamente aqui, presta atenção.
E tem mais um monte de texto aqui, irmãos. Romanos 2, do 1 ao 6, Tiago 5, 9, Filipenses 2, do 14 ao 15, Tiago 4, do 11 ao 12. Mas vamos agora para um ambiente balizado pela responsabilidade e pelo incentivo, ou seja, eu não justifico mais meus erros, eu admito eles, eu reconheço agora a minha miséria, amém? Reconheço minhas falhas, não culpo ninguém, não culpo o tempo, não culpo isso, não culpo aquilo, não culpo aquele outro, não é? É fácil ver quando uma pessoa, ela quer justificar alguma coisa, ela fica usando coisas que de fato não são relevantes, não é verdade? É bobeira, no fundo é bobeira, né? Então, né, como é que é uma característica então agora desse ambiente balizado, onde eu assumo a minha responsabilidade, porque eu admito minhas falhas, e eu busco ajuda no Senhor para mudar, eu quero ser diferente, eu ando pelo caminho, não é, da contrição e do quebrantamento. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito, um coração humilde e arrependido. E aí, porque eu reconheço, né, que eu também tenho erros, eu não vou ficar jogando pedra nos outros, porque para mim jogar pedra nos outros, eu não preciso, eu tenho que não ter pecado nenhum. Eu não sei você, mas eu tenho. Quem tem pecado e levanta a mão? Glória a Deus, estamos caminhando para a justificação, não é verdade? Amém? Não é? E aí, meu irmão, sabe, eu vou lutar para assumir minha responsabilidade, pedir ajuda do Senhor e vou incentivar os outros. Ei, se eu posso, você também pode, porque eu não posso por mim, eu posso por quem? Pelo Senhor. E se eu posso pelo Senhor, qualquer um pode pelo Senhor. Fala assim, qualquer um pode pelo Senhor. A prova que qualquer um pode é que eu estou aqui, é que as pessoas estão além de mim. Quando eu vejo alguém além de mim, eu falo assim, rapaz, esse aí, ele é pecador que nem eu, ele tem a mesma natureza que a minha, um coração enganoso semelhante ao meu, e uma língua perversa que nem a minha, mas ele conseguiu. Então não foi por ele, foi por quem? Então eu também posso, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Vamos entender então como é que é esse ambiente. Rapidinho aqui, Efésios 4, 29 ao 32, eu vou ler agora na NTLH. O ambiente é composto por pessoas que têm esse tipo de cuidado aqui, ó. Não digo palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguirem o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Sabe como é que é o nome disso aqui? Empatia. O que é uma pessoa antipática? Uma pessoa que não se importa com se o que ela vai dizer vai fazer bem ou mal, ela simplesmente diz. Geralmente essas pessoas, ela fala, mas eu sou sincera. Não, você é descontrolada, você não tem domínio próprio, você não está nem aí para os outros. Você acha que só porque você se acha na razão, você tem direito de falar o que você quiser. Não é verdade? Nós temos esse direito? Não. Aqui limita o que nós podemos dizer para as pessoas. Olha só, aí versículo 30, continuando, né? E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique. Qual o contexto aqui, gente? Não falem coisas que prejudicam os outros. Não façam que o Espírito Santo fique. Quando você fala alguma coisa que prejudica os outros, você está entristecendo quem? Você está entristecendo o Espírito Santo. Então, gente, nós não temos discernimento. A grande questão, embora eu não tenho que querer entristecer a minha irmã Alessandra. Pô, minha irmã dedicada na igreja, cara. Minha irmã que está sempre se virando uns 30 a abençoar a gente, é na verdade, como muitos aqui. Então, tem que ter cuidado. Tem ou não tem? Mas entenda uma coisa, além de entristecer ela, qual é o grande problema, o maior problema? É entristecer o Espírito Santo. Qual o grande problema de um ambiente que não favorece a expansão? Esse ambiente é um ambiente que entristece o Espírito Santo. E nós não queremos entristecer ele.
porque a alegria dele com relação a nós é a nossa força. É isso que nos fortalece. Quanto mais alegre Deus está com a gente, mais força Ele dá para a gente, meus irmãos. Dá glória a Deus aí. Aleluia aí. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês. Ou seja, se eu tenho, você também tem. A qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. 1 Tessalonicenses 5,11, nem no TLH também. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Efésios 5, 17 e 20, também no TLH. Não hajam como pessoas sem juízos, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai. Hebreus 3, 12 e 14. Meus irmãos, cuidado, para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente, que leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje, de que falam as Escrituras Sagradas, se aplica a nós, ou seja, ainda é tempo de a gente poder se reconciliar com o Senhor? Sim ou não? Então esse é o hoje de Deus. Um dia vai acabar esse tempo, nós ainda podemos achar o Senhor, amém? Aleluia. Anime uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Olha só, a Bíblia diz que a falta de ânimo pode levar pessoas ao pecado e pode levar elas a endurecer seu coração. Então o que o Senhor quer que você faça? Anime essa pessoa, amém? Dê uma palavra de ânimo para ela, incentive ela, encoraje ela, esteja junto com ela, pois seremos companheiros de Cristo, se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. Deus quer desanimar a gente ou quer animar a gente? E se você desanima o seu irmão, você é companheiro de Cristo ou você está fazendo oposição a ele? Você tem que ser companheiro de Cristo, meu irmão, senão nós estamos enrolados, amém? Aleluia. Só a saideira e vai ficando de pé já, em nome de Jesus. Hebreus 10, 23 a 25 diz assim: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. O ambiente balizado entre a responsabilidade e o incentivo gera em nós aquela alegria. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor, amém? Que você medite essa semana e que você decida combater esse preconceito que você tem dentro de você, meu irmão, para que você possa ser uma pessoa que vai me ajudar a edificar aqui nessa congregação um ambiente favorável, amém? Um ambiente de expansão. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, tenha misericórdia de nós. Nesta noite, Senhor, nós reconhecemos o nosso erro, o nosso pecado, a nossa miséria, Pai.
Pai, quando que nós iríamos imaginar que nós, de certa forma, celebramos a pobreza, celebramos a miséria, celebramos a escassez, Senhor, e somos tão maus ao ponto de criticar aqueles que crescem, Senhor. Pai, nós confessamos ao Senhor que nós rejeitamos o crescimento, nós rejeitamos a expansão, nós rejeitamos a ambição que o Senhor quer gerar em nós, porque classificamos toda a ambição com ambição ruim, e classificamos a pobreza e a escassez como algo bom, símbolo de justiça, símbolo de honestidade, símbolo de humildade. Senhor, liberta a minha mente, liberta a mente dos meus irmãos desse engano. O Deus deste século cegou o nosso entendimento e nos ludibriou, Senhor. Mas hoje, diante do Senhor, nós reconhecemos essa miséria e sabemos que somente Jesus pode nos livrar de todo esse mal. Somente Jesus é a nossa esperança. Somente Jesus pode nos libertar de nós mesmos, Senhor. Então nós oramos nesta noite, Senhor, liberta-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Salva-nos de nós mesmos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Olha a Deus por enquanto toca essa canção. Faça um concerto com Deus nessa noite. Peça a Ele ajuda e força para que você possa vencer esse preconceito que está arraigado na sua natureza humana. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor. Oh, Espírito de Deus, se arrependa nesta noite diante do Senhor. Confesse as vezes que você justificou os seus erros, a sua irresponsabilidade, que você criticou os seus irmãos, desincentivou. Oh, aleluia. De tudo que sou, só pra te servir, ó meu Senhor. Oh, aleluia. Oh, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do Senhor. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Nós precisamos, Senhor, edificar aqui neste lugar, para o agir do Teu Espírito, um ambiente de expansão, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Ainda de pé, meus irmãos, vamos consagrar nossos dízimos e ofertas ao Senhor, amém? Eu quero ler com você um texto que está ali em 1 Crônicas 29, do 10 ao 14, amém? Quero compartilhar com você a essência de um coração que recebe todo tipo de provisão de Deus, amém? Você quer ter uma vida onde você vai receber toda a provisão de Deus? Amém? Aleluia. Você lembra daquela palavra que diz que de tudo que você deve guardar, você tem que guardar o quê? Por quê? Porque dele procede as fontes da vida.
Deus para você ter uma vida abundante? Isso procede da onde? Do seu coração. Então eu quero te revelar uma característica importante de um coração de uma pessoa que está apta a receber grandes coisas do Senhor. E esse coração aqui é o coração de Davi. Amém? Um homem segundo o coração de Deus. Vamos ver só esse aspecto aqui da generosidade de Davi com as coisas com relação à obra de Deus. Amém? Davi, ele estava juntando aqui as ofertas para a edificação do templo que Salomão edificaria. Depois de ter juntado tudo, olha o que ele relata aqui para a gente. A oração que ele fez. Então, ali em frente de todo o povo, o rei Davi louvou a Deus, o Senhor. Ele disse, ele fez uma oração pública ao Senhor para consagrar tudo aquilo que eles tinham trazido para a edificação do templo. Ó Senhor, Deus, o nosso antepassado Jacó, bendito sejas para sempre. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra pertence a ti. Rapaz, isso aqui é importante. Tu és rei, o supremo governador de tudo. Toda a riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. No entanto, olha como é que fecha aqui. No entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Irmãos, tudo que você dá para o Senhor, seja o seu tempo, seja os seus talentos, seja os dons, seja os seus recursos, de fato você está dando? O que você está fazendo? Você só está devolvendo aquilo que é de Deus. Quando você reconheceu Jesus como seu Salvador, você deu sua vida para Ele? Sim ou não? Não. Você só está devolvendo aquilo que já era dele. Quando você dedica o seu tempo para fazer alguma coisa para o Senhor, aqui no prédio da igreja, para cuidar de uma alma, você está dando de fato alguma coisa para o Senhor? O que você está fazendo? Você só está devolvendo o que já é dele. Agora imagina que alguém tem algo que é seu e decide não devolver para você aquilo que é seu. Você vai dar mais uma coisa para ela? É por isso que muitos não recebem mais nada de Deus. Uns, porque nem dá, querem dar. E outros, porque quando dão, acham que de fato estão dando. Mas somente estão fazendo o quê? Devolvendo o que já é dele. Tem essa consciência. E o Senhor te fará grande. Amém? Aleluia. Você que vai dizimar, sai do seu lugar, traga o seu dízimo aqui na frente e consagre em nome de Jesus. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo és para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Você que vai colocar a sua oferta, sai do seu lugar, traga a sua oferta em nome de Jesus. Vem de ti. Tudo és para ti. Tua é a glória.
Senhor nosso Deus, gera em nós essa consciência, Senhor, para que tudo que fizermos para o Senhor, tenhamos a certeza de que só estamos devolvendo aquilo que já era teu. Senhor, recebe o que já é teu então, Pai, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus, amém. Irmãos, alguns avisos bem rápidos. Dia 20/7, às 20 horas, culto da Rede Amiga Abençoadas, amém? Abençoadas para abençoar é o tema. Louvor, está a nossa querida irmã Priscila, que era daqui e agora está lá com Subirá, amém, lá na Alcance, amém? Então a Priscila vai estar fazendo louvor com a gente. E a palavra, rapaz, como é que é esse nome aqui? Cleia? Cleia, nossa irmã da Assembleia Missão, amém? Qual é o próximo aviso aí? Vamos ver? Não tem mais aviso? Tem encontro ainda, né? Tem encontro ainda e também tem reencontro com o amor de Deus. Irmãos, olha só, deixa eu dizer uma coisa para você, ó. Então, o reencontro, para você fazer o reencontro, tem que fazer um encontro de princípios, amém? Em agosto, nós vamos ministrar encontro de princípios na igreja quadrangular, lá em Quitandinha. Eles participaram, vieram aqui passar no encontro com a gente, e a equipe de pastores aqui do campo vai ministrar lá em Quitandinha. Você que ainda não foi no encontro de princípio, até você que passou nesse encontro, dá para fazer com você um intensivo do CCE, para você passar pelo encontro de princípio, para que no final do ano, novembro, você possa ir no reencontro, amém? Aí você fecha o ano com encontro de princípio e reencontro. O negócio é forte, não é verdade? Não é? Agora entenda uma coisa, o reencontro, meu irmão, ele olha para o seu irmão assim, fala assim, o reencontro é caro. Reencontro é caro, meu irmão. Na verdade não é caro, não é caro. Depois que você for lá, você vai ver que é barato, amém? Né? O reencontro, ele tem uma taxa de inscrição para quem vai passar de R$280, e para quem vai servir R$120, acho que é isso, né? Se não me engano é isso, acho que é isso. Então é importante você fazer o carnê. A Leia, a missionária Leia e a irmã Lília, cadê a irmã Lília? Lá, ó, elas são os carnezinhos. Então já é bom você ir pagando. A gente sugere você ir fazer em 4 vezes, tanto quem vai passar como quem vai trabalhar, porque chega na última hora. Por exemplo, né? Quem não fez reencontro ainda aqui? Levanta a mão aí. Reencontro, quem não fez? Olha aí, ó. Olha só, pensa bem, ó. Imagina o Fábio. Imagina o Fábio. Não, vai um só. Imagina o Fábio, 280 dele, 280 da Adri e 280 da Vitória. Calcula aí. 840. Calcula aí. 280 vezes 3. Quanto? 840, pensa, é fácil de arrumar 840? Mas se parceladinho em suaves vezes, fica mais fácil, né? Vamos orar, Senhor, ajuda esse povo, Senhor. Prospera. Porque imagina a vitória, imagina a gente não levar a vitória para o reencontro sem vitória. Não dá, tem que ter vitória no reencontro, né, gente? Tá bom? Então, ó, quem quiser ir, né, quem fez o encontro agora e quiser ir, me procura para mim te ajudar no CCE, para você, ó, já tá apto. Aí a gente vai lá para Quitandinha, vai ter que passar o final de semana lá, tá bom? Num sítio lá em Quitandinha, e aí você vai poder passar. E em novembro você vai poder passar no reencontro, beleza? Mais algum aviso? Meus irmãos, o meu aviso é que eu I love you vocês, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Nosso culto está encerrado. Não sai sem me dar um abraço.